Olá pessoal, bom dia, meu nome é Maurício, sou instrutor do Grupo Objetiva. Vim aqui mostrar para vocês qual é a importância de uma vistoria cautelar e para vocês terem um bom desempenho em uma vistoria de transferência. Pessoal, muito importante ao iniciar uma vistoria é você ter em mãos o CRLV, ou seja, o documento de porte obrigatório do veículo. Nele você vai ter todas as informações necessárias que você precisa. Para o quê? Saber se a cor do veículo é a que está no documento, se o combustível é o que está do carro, é o que está no documento, você está entendendo? E também a placa. Você vai conferir a placa que está em documento, ver se bate com o veículo. Isso é o primordial, é o principal no veículo. Pois depois dessas situações você vai testar, ver se esse documento ele é original. Como? Você vai aqui nessa parte de cima, você vai passar o dedo, ele é alto relevo, você vai sentir que ele é bem áspero. Nessa parte aqui, ele também tem um alto relevo, e se você pegar documento e olhar ele assim, nessa situação contra a lâmpada, você vai ver que ele vai estar escrito Brasil. Nessa situação assim, você olhando, ele vai estar de ponta cabeça para você, o Brasil vai estar escrito de ponta cabeça. Se você pegar o documento e virar a tarja azul para o outro lado e olhar, aí ele vai estar escrito Brasil perfeito para você ver, entendeu? Então isso é muito importante você ter em mãos assim que vai iniciar uma vistoria de um veículo, tá ok? Pessoal, item 1 da vistoria, placa e tarjeta, ou seja, você vai estar com CRV na mão, CRLV, o que você tiver em mãos aí. Então você vai confrontar placa e a tarjeta do veículo. Você vai fazer o que? Vai olhar aqui na placa, aqui ó, existe uma data. Então você vai estar sempre confrontando essa data, que ela vai ter aqui a cidade que foi feito, que no caso desse carro é estado de São Paulo, então ele vai ter SP e a data que foi fabricado a placa. Quanto à tarjeta, você confronta se é o que está cadastrado em CRV e CRLV, o que você tiver em mãos aí, ou seja, se aqui, como está aqui Campinas, ela tem que ser o documento de Campinas. Se o documento estiver cadastrado com o nome de uma outra cidade e a tarjeta não for igual a que está em documento, que estiver em documento, não tem alguma coisa errada. Aí você confronta tanto a placa dianteira quanto a traseira, certo? Pessoal, item 2, lacre. Item 2 da vistoria é o lacre, tá? O que vocês vão avaliar? Importante sempre uma limpeza, sempre estar com um pano e uma limpeza. Vocês vão avaliar o que? O lacre ele tem que estar perfeitas condições, tá vendo? Não pode estar quebrado, certo? Vai verificar, a placa é do estado de São Paulo, o lacre vai ter SP, estado de São Paulo. Se ele for de Minas, MG, se for do Mato Grosso, vai estar Mato Grosso e assim por diante. O que você deve fazer para saber se está perfeito ou não, se está dentro do regulamento? Importante é você soltar esses dois parafusos que segura a placa e remover ela do local, porque ele tem que estar com o cordão preso e não pode estar rompido, porque isso é muito importante de vocês fazerem, porque mas o lacre está perfeito aqui. Sim, pode estar perfeito aqui, mas ele pode estar rompido na parte de trás. Foi cortado, é um arame. Eu vou posicionar aqui para vocês verem. Aqui que é um arame aqui que vai preso o lacre. Então ele não pode estar rompido, certo? Ó, você pode remover e olhar aqui por baixo. Isso é muito importante. O lacre está perfeito aqui. Vocês soltam aqui, remove a placa e verifica se ele não está cortado. Se estiver cortado, vocês vão ter que solicitar uma vistoria, fazendo possivelmente aí uma reprova da vistoria, solicitando uma nova relacração do veículo, tá bom? Ó, pessoal, continuando no item 2, que é a parte do lacre,
vou falar para vocês um pouco agora da placa Mercosul. A placa Mercosul, ela não tem o lacre, ela não vem com lacre, ela vem com QR Code. Então você vai fazer o que? Vocês vão analisar a placa como um todo, certo? Aí vocês vão abaixar um aplicativo que chama View e vocês vão no canto da placa aqui assim, ó, vai ter um QR Code. Vocês vão chegar com o aparelho de vocês, vão colocar o QR Code, ali ele vai fazer a leitura. Ali ele vai te dar tudo o que você precisa da placa. Qual foi o fabricante, que carro que é, aonde, que cidade que está o carro, entendeu? Pelo aquele QR Code você vai identificar tudo isso, tá bom? Pessoal, terceiro item da vistoria é a gravação VIS nos vidros. O que é a gravação VIS nos vidros? É a gravação do conjunto alfanumérico do chassi, do 10º dígito em diante. Ou seja, como identificar isso? Vocês vão ver aqui que vai ter, no caso desse carro, é um Peugeot. Então ele vai ter aqui a marca, o logo da Peugeot, que é o leãozinho, que é o símbolo da Peugeot, certo? Vocês estão conseguindo ver aí. Se fosse um carro da Fiat, ele estaria escrito no vidro Fiat, o logo da Fiat. Se é um Volks, vai ser um VW e assim por diante de cada montadora. No caso desse carro aqui, ó, vocês estão vendo que esse aqui, o que significa esse B? É o ano modelo do veículo, ou seja, esse carro ele é ano 2010, modelo 11. Então, a letra B significa que o carro é 2011. Se ele fosse ano 2010, modelo 2010, aqui em vez do ser o B seria o A. Aí seria A e sucessivamente o restante da gravação do chassi, certo? Por ele ser fabricado no ano modelo outro, ele é 10, 11 esse carro, então ele entra como B, que seria o ano modelo dele, que seria 2011, certo? Como que você consegue ver? Para você fotografar e ficar melhor a visibilidade desse vidro. Vou apagar a luz aqui para mostrar para vocês uma outra situação. Sempre é bom vocês fazer o que? A limpeza. Faz a limpeza, toca na gravação, que vocês vão sentir ela na ponta do dedo, certo? Como faz para vocês identificar melhor? Passa um giz depois de limpo. Vocês vão passar o giz, aí vocês vão conseguir identificar a numeração perfeita ali e fazer uma boa foto. Se esse vidro for lixado aqui, para possível apagar essa numeração ou fazer uma outra numeração e eles lixaram, no você passar esse giz, você vai identificar que ele vai ficar todo, aonde foi lixado vai ficar todo branco. Então você já pode estar aí identificando, pedindo para o seu cliente a possível troca disso. Segundas, qual outro jeito de você identificar para você fotografar? Você abre a porta do veículo, põe uma folha branca comum, um pedaço de papel qualquer do veículo, você põe a folha por dentro e liga a luz. Você vai identificar perfeitamente a numeração, certo? Olha como é que ficou bom de vocês ver o logo aqui, ó. Se você coloca o papelzinho, vocês vão conseguir ver perfeitamente a marca do fabricante, que o vidro é original. Como vocês estão vendo o leão, por ser da Peugeot. Se fosse um Fiat, seria Fiat e a Volks e assim por diante. Tá bom? No vidro da frente, do veículo também vai ter a gravação, certo? Aqui vai ter o ano de fabricação do vidro, aqui ó, bem aqui, é o número 0,
tá? Que é o ano de fabricação do vidro, bem aqui assim. Vou posicionar mais ou menos para vocês verem, olha lá, tá bom? Então é ali número 0, porque o carro ele é 2010, modelo 11. Por que a letra B lá? Porque a letra B ele é modelo 2011. O vidro 2010 que ele foi fabricado em 2010, tá bom? Isso é para vocês identificar aí, e em todos os carros vai ser dessa maneira, tá ok? Quarto item da vistoria a ser identificado é chama-se etiqueta ETA, tá? Etiqueta de identificação do veículo. O que que é isso? Ela também vem com o número VIS, com a numeração do chassi, certo? Ela também vai vir com essa numeração. O que que é essa etiqueta? É essa daqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ali é uma etiqueta ETA, certo? Cada montadora posiciona essa etiqueta num lugar. A numeração às vezes não aparece bem, mas vocês no físico vai conseguir identificar perfeitamente essa etiqueta. Ou seja, ela pode estar ali, ela pode estar no batente da porta aqui, mais para cima um pouco, atrás da borracha, ou seja, ela vai estar no quadrante da porta. No carro existe 3 etiquetas ETAs. Uma na entrada de porta, que é onde eu estou te falando, que ela pode estar aqui, ou aonde está aquela ali, ou debaixo da borracha. A segunda etiqueta, ela vai estar na parte da frente do veículo, aqui, na travessa dos 2 bancos. Pode ser para o lado da frente, voltada para frente, ou voltada para trás na travessa. Ou do lado, tem montadora que é do lado do motor do passageiro e tem montadora que ela vai estar do lado do motorista. A terceira etiqueta, ela tem que estar no cofre do motor, certo? No compartimento do motor, ali no cofre do motor vocês vão achar a terceira etiqueta. Ou seja, ela pode estar na coluna do amortecedor, pode estar no painel corta-fogo do carro, vai muito de montadora, tá? Mas são esses 3 lugares que ela vai estar. O que que acontece? Como é que eu vou saber, Maurício, se essa etiqueta é original ou não? Existe esse aparelho, esse aparelhozinho aqui, tá? Ela tem uma lâmpada, uma luz interna aqui dentro. Você acende ele, direciona a luz para a etiqueta. Com o olho você vai conseguir identificar o mapa do Brasil ali. Ah, mas e se eu não tiver esse aparelho? Com você trabalhando dia a dia com a própria lâmpada dessa, igual eu estou usando, se você coloca a lâmpada assim, bem forte, você consegue identificar o mapa do Brasil, tá bom? Aí pessoal, como que eu vou saber se essa etiqueta aqui é original ou não? Você vai tocá-la na etiqueta, tá? Você vai tocar na etiqueta, vai tentar com a ponta do dedo tentar ver se ela solta fácil. Se ela soltar fácil, estiver soltando fácil demais, o que acontece? Ela é implantada aí, tá? Porque ela tem uma certa dificuldade, ó, para ser destacada daqui. Se vocês puxar, ela não sai inteira, ela é autodestrutiva, ela se rompe, ela vai quebrando aos pedaços, entendeu? Ou seja, você pode posicionar a lâmpada, uma lâmpada igual essa que eu tô, a uns 30 centímetros assim, ó, como se eu estivesse focando em algo que eu não consiga chegar muito perto, entendeu? Aí você vai conseguir ver ali, ó, o mapa, tá vendo? Eu tô vendo ali o mapa da Argentina, porque esse carro é argentino, então tem o mapa da Argentina. Se ele fosse brasileiro, seria o mapa do Brasil. Existe só esse tipo de etiqueta? Não, existe outros tipos, cada montadora tem a sua. Esse daqui, por ser um Peugeot, ela é dessa cor. Se fosse um Chevrolet, ele tem uma, aqui nessa parte aqui é mais azul, ela é mais azulzinha, entendeu? Não é tão branca igual a essa. Volks, ele tem uma etiqueta totalmente diferente dessa daqui. A Volks, ela tem uma etiqueta preta
com a numeração branca. Você vai colocar a luz assim também nos 30 centímetros, ó, igual eu estou fazendo, que eu estou vendo aqui, o mapazinho, e você vai ver o símbolo da Volks lá, tá? Essas são as identificações dessas etiquetas para saber se elas são ou não original, tá bom? Nosso quinto item da vistoria vai ser o que? A gravação do motor, tá? A qualidade da gravação do motor e a localização da gravação do motor. O que é a gravação do motor? Veja bem, ali é onde vai a numeração do número do motor do carro, certo? Ela tem uma profundidade de 2 milímetros, tá? A cada gravação, e um espaçamento de uma numeração para outra de 5 milímetros. Ou seja, ali você vai identificar o que? Na base do motor. Fresas, tem umas que são lineares, circulares. Nesse caso específico desse carro da Peugeot, ele é uma fresa circular. Ele faz como se tivesse um vento, um redemoinho assim em cima das fresas, tá? Aonde que se localiza o número desse motor? O motor ele é feito por 3 partes. Bloco, cabeçote, começa com o cabeçote, vem o bloco e o cárter, tá? A numeração, todos os carros, todos, independente de qual marca, ela vai estar gravado no bloco, nunca em uma peça substituível, é sempre no bloco. Muda de carro para carro, de montadora para montadora? Muda. Tem uns carros que vem gravado na parte frontal do bloco, tem montadoras e carros que é gravado na parte interna do bloco, por trás, na parte do painel corta-fogo. Tem motores que é gravado na lateral direita ou na lateral esquerda, certo? Ou tem carros, montadoras que gravam a numeração por baixo do bloco. Você tem que entrar, erguer o carro num elevador ou pôr num fosso para você estar identificando isso. Vou mostrar para vocês no caso desse carro, aonde que está a gravação desse modelo aqui, tá? 2010, modelo 11. Vai estar aqui, ó, a numeração. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vai estar bem ali, ó. Ó. Certo? Essa é a numeração. Existe a numeração ponto a ponto, tá? O que é ponto a ponto? É um pontinho do ladinho do outro certinho. Ponto sobre ponto, que é um em cima do outro, bem um em cima do outro mesmo. E a gravação escavada. Isso também vai de modelo de cada carro, certo? Como proceder na situação, numa limpeza de motor? Em último caso, você faz uma limpeza com um produto que seja agressivo à base. Por quê? Isso pode estar prejudicando depois. No futuro às vezes a pessoa coloca um ácido, um ferrox, que às vezes vem um bloco que às vezes vem enferrujado um pouquinho e tal. Então você tem que passar um ferrox ou um ácido. Mas lembrando, sempre que for usar isso, utiliza com pincel, depois retire coloca bastante água e detergente. A gente usa, sempre indico que use um borrifador igual a esse. Depois que você fez o trabalho todo com o pincel, a gente usa aqui, ó. Peço, né, para quando a gente está dando o treinamento, mostrando pro pessoal, a gente usa uma escovinha dessa, tá? Ou um bombril que você passa sobre o bloco, que o bombril não é abrasivo para gravação, se tiver com muita ferrugem. E o pincel, você molha o pincel no ácido ou em alguma coisa e vá até a situação e esfrega o pincel com o ácido que você tiver ou um ferrox. Mas veja bem, isso só em último caso. Se só tiver sujo de um pouquinho de óleo ou alguma coisa assim, você borrifa a água com detergente, jogue bastante água com detergente, vai com o pincel, esfrega o detergente com a água, ele já vai ficar bem limpo. Pega um pano, passa sobre a base, faz a limpeza
da base, aí você vai ver que vai ficar perfeito. Olha lá, entendeu? Fica perfeita a numeração, olha lá, você consegue ver até com mais facilidade a numeração, olha lá, tá bom? Ah, mas aqui o veículo que eu peguei aqui, ele tá com muita ferrugem. Que eu faço? O que eu devo fazer? Se você não tiver uma outra alternativa, aí você entra com um produto que você tem aí, ou um Ferrox, tirando o excesso, né? Depois do ácido, com água e detergente, muita água e detergente, e passe um pano depois para que não fique esse ácido, esse produto fique ali agindo com o tempo na base do motor, prejudicando depois a gravação do número de motor aí, tá bom? Sexto item da vistoria, numeração de câmbio, tá? Nesse caso específico, desse carro, a numeração desse câmbio fica por baixo, tá? Fica por baixo do carro. Depois nós vamos colocar esse carro no fosso e ver se a gente consegue fazer uma coleta dessa numeração aí para vocês verem, tá bom? No caso de se vocês não conseguirem fazer a coleta da numeração, porque tem N casos, tem casos de carros automáticos que ele vem, a numeração de câmbio é sobre uma etiqueta, você está entendendo? E tem muita peça em cima, montada, que você não vai conseguir ver. Você faz a foto de uma parte do câmbio, tá? Uma parte que você conseguir pegar, uma parte boa do câmbio, você faz a foto, aí você diz assim, no seu laudo lá, que numeração de câmbio, difícil acesso, tá? Mas você sempre tenta o máximo possível de localizar essa numeração. Põe num fosso, se você tiver um fosso. Se você não tiver um fosso, tiver um elevador, erga o carro, entra por baixo, limpa e olha o câmbio em si, até, se você de qualquer maneira você não conseguir a coleta, você tira foto de uma peça do câmbio e coloca como difícil acesso. Item 7. Pintura na região do chassi. O que a gente analisa isso? Por quê? Aqui, pintura na região do chassi, nesse caso desse carro, o chassi é aqui, tá? Olha lá. O que a gente tem que fazer? Você vai avaliar, vou fazer uma limpeza aqui, na base bem alongada do chassi, que é para o quê? Para você identificar, analisar a região, a pintura da região do chassi. Se você olhar que é uma tinta que é nova, essa tinta você vê que ela é diferente de cor da outra situação do carro, você tem que ficar atento, bem atento com isso, porque alguma coisa sofreu ali. Pode ter sido uma colisão e uma repintura, ou pode ter sido uma adulteração, ou até mesmo passaram algum abrasivo que riscou a base, prejudicando o chassi, e foram pintar para maquiar. Aí é aconselhável você fazer o quê? Avalie essa situação, peça orientação para o seu cliente, fala para ele que você vai remover a base desse chassi, você vai passar um produto para remover essa tinta, para você estar avaliando a base do conjunto alfanumérico do chassi. Isso é muito importante, porque se haver alguma anomalia nesse conjunto alfanumérico, o que acontece? Alguém tentou prejudicar ou mudar uma situação de um número, você removendo essa tinta, você já vai conseguir descobrir total adulteração no chassi. Mas isso assim, não é todo carro que você vai ter que remover essa tinta. Só se você perceber que há uma tinta muito nova ali, você entendeu? Aí você fique atento nessa situação quanto ao chassi aí. Item 8, agora número do chassi. A gente vai avaliar o que? A numeração do chassi. No caso específico desse carro, vê se vocês, olha lá, a imagem perfeita para vocês estar vendo aí, ó. No caso dessa numeração, ela é escavada, tá? É uma numeração escavada. Espaçamento de 5 milímetros, tá? De um número para outro,
de uma letra para outra, máximo 5 milímetros. Aí você também vai estar avaliando a situação da base. E outra, nesse caso, esse carro, a numeração é aqui. Pode estar gravado no painel corta-fogo, pode estar gravado dentro do carro, no assoalho, no pé do passageiro, ou na parte de trás do veículo, entendeu? Então tem carro, às vezes no porta-mala de carro, vai mudar de carro para carro, tá? Item 9, reparos estruturais. O que vem a ser reparos estruturais? Ou seja, você vai vir no carro, tá? Na situação aí, você vai remover essa borracha aqui, que veda a carroceria do carro com a porta. Como fazer isso? Como que eu vou remover isso? Essa borracha, você faz o que? Você não pode pegar ela e puxar. Se você fazer isso, você vai rasgar a borracha, tá? Aí automaticamente o cliente não vai gostar. Então você faz o que? Você põe uma mão por dentro, com o dedo polegar você afasta a borracha e força para baixo e força para o outro lado. Vai fazendo isso que ela vai soltando, ó. Você remove a borracha, tá? E aí, o que você vai avaliar? Você vai alinhar o quê? Você vai analisar essa situação, tá? Essa situação aqui, isso a gente chama-se de ponto robótico, ó. É um pontinho, tá vendo, ó? Você pode ver que um é mais para cima, um é mais para baixo, um é mais para cima, um é mais para baixo. Eles são meio desalinhados. Não tem problema, isso não tem problema. No carro da Hyundai, ele não é um ponto redondinho assim. Ele é um risquinho, tá? Ele é só de risquinho, é assim, outro assim, outro assim, e vai indo. Eles também não são alinhados. Aqui existem 3 chapas, tá? A chapa externa, interna e a situação aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Vai existir 3 chapas, ó. Essa por fora tem uma que segura a estrutura do veículo, que seria o monobloco, e a outra interna, tá? O que você vai fazer? Ver se vocês vão estar conseguindo pegar uma imagem bem boa aí, tá? Vocês vão olhar por dentro aqui, ó, a situação. Primeiro vocês avaliam por fora aqui. Olha, porque você pode ver que todas elas vão ser meio que uniformes, todas certinho, a profundidade, tudo certinho, certo? Tudo certinho. Aí o que acontece? Se nessa situação você vê que ela estiver meio desfocada, está meio com bastante massa, essa situação, você vai olhar por dentro aqui, você vai ver que a situação dela aqui, você vai ver marcas que foram mexidas, tá? Aí a situação, o que acontece? Você vai identificar se o carro foi mexido nessa lateral aqui. Aqui está esses pontos aqui pro lado de fora. Tá vendo aqui? Ele vai ter que estar pro lado de dentro também, da mesma situação, tá? Igualzinho, tá aqui, ele vai ter que estar aqui pro lado de fora, pro lado de dentro. Aí você vai olhar os pontos de solda, se vai ter ponto de solda, alguma queimadura de solda, que já vai estar, que significa que foi mexido nessa estrutura. Você vai olhar tanto nessa porta, quanto na outra porta, nas 4 portas do veículo, tá? Isso também serve para a parte traseira e para o cofre do motor também, que é lá na frente, a parte estrutural do veículo, que também tá lá, entendeu? Ninguém vai conseguir remover um flanco desse numa situação e vai conseguir deixar o robótico perfeito. Vocês vão conseguir, vai ser fácil de vocês identificar que já foi mexido aquilo ali, tá? Isso é uma situação, aí você remove a borracha, depois coloca a borracha bem colocadinha, aí você remove a parte de baixo e faz a mesma situação, porque às vezes a parte de cima pode não ter mexido, mas na parte da caixa de ar pode ser que ele tenha sofrido uma colisão, entendeu? E aí foi trocado a caixa de ar. Vai ter o mesmo robótico aqui e você vai identificar que foi trocado, beleza? Item 10 da vistoria, cinto de segurança. O que vamos avaliar no cinto de segurança? A data do cinto de segurança. Nesse caso aqui, olha, dia 16/7/2010, tá? Esse carro ele foi fabricado em 2010,
modelo 11. Se o carro foi fabricado em 2010, ele tem que estar com o cinto 2010? Sim. E se ele tiver com o cinto 2009? Não tem problema. E se for 2008? Não tem problema. Isso é peça de estoque, tá? Ela 2 anos antes que pode ser utilizado no carro. Se o carro foi feito em 2010, tem um cinto de 2008, não tem problema. Se isso for de 2007 e 2006, já é diferenciado, tá? Não pode. Até 2 anos antes é peça de estoque, pode ser utilizado no veículo. Item 11, plaqueta de identificação da carroceria. No caso específico desse carro, é essa etiqueta aqui. Olha, ela vai estar aqui. Essa é a plaqueta de identificação da carroceria, tá? Nesse caso, no caso desse carro. Existe casos de carros que ela vem plaqueta aqui na frente. Não é uma plaquetinha de alumínio. No caso de caminhonete, carros da Volks, às vezes vem identificação ali no painel corta-fogo. Ou seja, só para identificar a carroceria do veículo. Tem casos de montadoras que é registrado já direto na base BIM e não tem no veículo, tá? Item 12, 13 e 14. Item 12, pesquisa de comercialização de leilão. Item 13, pesquisa de sinistro. Item 14, pesquisa de indícios de sinistro. O que a gente utiliza nisso? A gente vai e faz essa pesquisa para saber o histórico, a situação desse veículo, o que aconteceu com ele, se houve alguma situação nesse termo que eu te disse. O item 15 é a autenticidade do CRV/CRLV. É o que a gente já conversou no início do vídeo lá, para você colocar a mão na textura, na parte de cima, e você virar a documentação e olhar numa lâmpada para você ver que ali vai estar escrito Brasil ou da onde que ele for registrado lá, tá bom? Item 16, pessoal. Item 16, combustível. O que vem a ser o combustível? Você vai ter documento do veículo. Se no documento do veículo ele tiver constando gasolina, o carro tem que ser a gasolina. Se ele tiver constando álcool, tem que ser álcool. Se ele for GNV, você vê que ele tiver GNV, ele vai ter que estar constando GNV no veículo, tá? No documento. Ou seja, álcool GNV. Então ele vai ter que estar registrado lá, álcool e GNV, porque você está vendo GNV, tá? Então o que tiver no documento é que tem que estar no veículo. Item 17, cor predominante do veículo. O que vem a ser cor predominante do veículo? A cor predominante do veículo vem a ser o seguinte: ele tem que ter no mínimo 60% da cor predominante que consta em documentos. No caso desse carro, ele é um prata, ele tem que ter 60% da cor predominante como prata. Mas existe a possibilidade de um carro ser de uma empresa, na cor prata, ele colocar alguns adesivos dizendo da empresa, e aí tem que ser colocado alguma situação? Não, você vai olhar como um todo. Tem 60% do carro da cor do documento, perfeito, porque isso é para identificação do próprio veículo. Se você pega um documento, ele é prata, e a pessoa vai lá e envelopa um carro desse de preto, então mudou a característica do veículo, não pode, tá? Cor predominante é o que tem que constar. Itens 18 são equipamentos de segurança e equipamentos obrigatórios do veículo. O que vem a ser o itens de segurança e itens obrigatórios? Isso vai englobar uma situação de coisas, ou seja, itens de segurança: freio, pneu, parte elétrica, ou seja, limpador funcionando, farol. Itens obrigatórios do veículo, que tem que ter funcionando em parte elétrica, funcionando uma buzina, uma luz de freio, que é item obrigatório. Equipamentos do veículo, macaco, chave de roda, triângulo, isso tudo são itens de segurança e equipamento obrigatório do veículo. Nessa situação é muito importante você avaliar isso, porque na vistoria de transferência você vai ter que estar avaliando isso muito, porque é essencial você avaliar a parte elétrica do veículo, isso numa vistoria de transferência, a parte elétrica, pneu, equipamentos de segurança. Então você vai ter que estar sempre atento a tudo isso. Itens 19, reparos de funilaria e pintura. Como a gente vai avaliar isso? A gente usa aqui esse aparelhinho, tá? Ele é medido em microns, tá? Ele é homologado
ele é aferido, né, tudo certinho, homologado pelo Detran, para que a gente possa estar usando esse, e a gente usa essa caneta que ela é analógica, tá? Esse é digital e esse é analógico. Como que funciona? Ele é permitido até 110 microns aqui, esse aparelho, tá? Esse aparelho é permitido até 110 microns, que significa uma pintura que é menos de 1 milímetro, que é a espessura da tinta, tá? Então vamos fazer aqui, ó, vamos colocar aqui, ver se vocês conseguem pegar, ó, 141, tá? Vamos aqui, 139, ou seja, você mede a cada um espaçamento de 30 centímetros, tá? Para saber se é bom a situação do veículo, ó. Tá vendo? Agora olha a diferença aqui, vamos colocar aqui, olha só, ou seja, agora olha com a caneta, ele larga fácil, chega no vermelho. Significa o quê? Que essa traseira ela foi repintada, tá? Ou seja, ela deu 200 e quase 250 microns ali. Significa que aquela peça teve reparo de funilaria e pintura. Até 110% milímetros de microns, né? Aí ela vai estar tolerável aí. No caso daqui, olha aí, você pode ver que ela chega, ela agarra que ela quase vem no verde, ó. Você pode ver que vocês vão ver uma ponta verde aqui, ó, na caneta. Peça original, tá? Sem reparo de funilaria e pintura. Isso no carro, em geral, você faz em todas as peças. Vai no paralama, você mede a cada 30 centímetros, vai numa porta, cada 30 centímetros, na traseira, né? Assim sucessivamente. Aonde você achar que está com mais de 110 microns, aí você vai avaliar lá naquela situação, que no caso daqui, você vai colocar aqui, que ela deu olha só o tanto que tem, né? Significa que esse carro ele teve essa parte aqui mexida com funilaria e pintura. Aí você vai estar colocando isso no seu laudo. Item 20, quilometragem do veículo. O que vem a ser isso? Se a quilometragem for digital e tiver apagada, metade apagado e metade aceso, tem que estar pedindo para resolver essa situação, regularizar, para depois você estar fazendo a vistoria. Para saber se a quilometragem é original que está ali ou não, isso não cabe a nós, a gente não é responsável por isso, porque a gente não tem o BDO2, que é o aparelho para essa medição. Se o cliente ainda quiser saber se a quilometragem é aquela que está ali, ele tem que procurar uma concessionária ou algum lugar que tenha o aparelho que seja esse BDO2, que coloque no módulo do veículo, né? Aí vai saber a real situação. Não cabe a nós, de empresas de vistorias, aí, a ter esse equipamento para medir se essa quilometragem está original ou não. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de grande avalia, tá? Sobre cautelar, estrutura. Vocês vão ter aí um treinamento presencial com excelente qualificação, aí, com uns instrutores altamente qualificados, e vocês vão conseguir ter mais conteúdo presencial com os treinadores que vai estar com vocês aí, com os instrutores que são altamente qualificados para isso, tá bom? Agradeço, desde já, muito obrigado, e no futuro, próximo, a gente pode estar fazendo aí novos vídeos e contando com vocês aí. Conte com a gente aqui.